Agora a gente recebe nosso primeiro convidado de hoje, ele, Rafael Favetti, advogado, cientista político, sócio da Fato Inteligência Política. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Favetti, bom dia para você. Bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Favetti. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria repercutir com você alguns temas. Afinal, Brasília está parada aí nos últimos dias, né? Lula, Lira, Pacheco fora. Feriado amanhã, agenda política esvaziada, mas tem aí expectativa, inclusive, para a semana que vem, a votação dos projetos dos fundos exclusivos, esta proposta de taxação até de uma alíquota de 15% sobre os rendimentos futuros dos fundos aqui no Brasil, deve ou já está gerando algum tipo de preocupação entre as lideranças da Câmara dos Deputados? Sim, essa questão da reformulação da tributação de renda, ela veio desde o governo Temer, com o Meirelles, que tentou fazer uma reformulação, não conseguiu. O ministro Paulo Guedes mandou uma proposta de reformulação do imposto de renda geral, que incluía até a tributação de offshores, etc. Também, ela passou direto na Câmara, mas no Senado ela travou, e agora o atual governo ele fatiou. Isso é, ele não mandou uma proposta de reforma da renda, porém, ele fatia, ele traz a proposta de uma medida provisória, que já caducou, aliás, sobre offshore e trusts no exterior, junto com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, okay? Que seria para bancar o aumento da faixa de isenção. As lideranças tiram isso, né? Fazem um split dessa decisão e agora colocam no Congresso Nacional a questão dos offshores e dos trusts num projeto próprio de reformulação da renda próprio. A questão dos fundos exclusivos, ela tem bastante, mas bastante simpatia do Congresso Nacional. Isso é, o Congresso Nacional não tem problema com a questão dos fundos exclusivos, mas tem problema com as offshore, por um motivo muito simples. Do jeito que está o projeto de lei, não se tem muito ao certo como se dá o pagamento pela valorização cambial, e isso é um problema, até técnico, até para a Receita Federal. Então, isso atrasa um pouquinho. Mas, porém, nós podemos esperar que, número 1, haverá comicotas para fundos exclusivos. Hoje eles não pagam comicotas, né? Fundos exclusivos paga tributo? Claro que paga, quando ele dissolve o fundo e retorna o patrimônio. Então, os fundos exclusivos agora vão participar da mesma categoria que todos os outros fundos, com os comicotas. E em relação aos offshores, hoje eles também pagam tributo quando internalizam o dinheiro. Porém, eles vão participar agora da mesma classificação de todos os outros fundos, que é aquele reajuste anual da pessoa física. E é isso que vai acontecer, e aí, a cada ano, eles vão ter que pagar os ganhos. É isso que vai acontecer com os fundos exclusivos. E repetindo, há um problema técnico aqui da valorização cambial. Como da valorização cambial? Ora, se eu coloquei lá no fundo exclusivo, o dólar estava 2,80, hoje está 5,20, essa valorização, tecnicamente, a Receita quer cobrar. Porém, se baixar a valorização cambial, se tiver uma desvalorização cambial, em nada ali está que eu possa compensar, e é isso que está travando um pouquinho. Portanto, em relação aos offshores, é um pouco diferente a discussão de que nós temos no Congresso Nacional em relação aos fundos exclusivos, e por isso que o governo quer votar junto, que como os fundos exclusivos é mais fácil passar, ele quer passar também os offshore, mas o nosso call é que isso deve passar até o final do ano. Ô, Favetti, uma questão, né, uma dúvida que fica, tem toda essa discussão em relação também às alíquotas ali. Um erro de calibragem, por exemplo, isso pode ter algum movimento que gere ali, talvez uma arrecadação no primeiro momento, mas pode acabar mexendo com o mercado de capitais, uma alíquota excessiva. Você acha que isso inviabilizaria, por exemplo, esses fundos exclusivos? Eles vão ali para outros ativos, de repente, de longo prazo? Algo desse tipo pode trazer um desequilíbrio, inclusive, nesse sentido, né, de você ter uma mudança, inclusive, no comportamento ali para o mercado de capitais? Olha, eu não sei se tem tanto impacto no mercado de capitais, porque você tem, em relação a fundos exclusivos, você tem em torno de 2.500 a 3.000 CPFs no Brasil que tem esses fundos exclusivos, eles são basicamente de pessoas físicas, né? O que pode acontecer é que é um volume o volume é muito grande de dinheiro.
O que pode acontecer, eu acho que na verdade o que vai acontecer, é a transformação dos fundos exclusivos em fundos de previdência, né, justamente para ganhar um pouco mais aí em relação à tributação, né? Eu acho que é isso mais ou menos que está se pensando. Na verdade, é muito sedutor você ter um fundo exclusivo no Brasil, justamente por causa da tributação, né? Justamente por causa desse incentivo. Se você acaba o incentivo, você perde de ter a razão de ter o fundo exclusivo, né? Então, eu acho que, especialmente os multifamily offices, os family offices que têm, basicamente, o domínio dos fundos exclusivos, vão migrar a plataforma de fundo exclusivo para uma plataforma de fundo previdenciário, mirando a menor tributação. Fovete, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando aqui agora. Ainda nessa movimentação toda arrecadatória do governo federal e essas expectativas, recentemente teve até uma declaração da ministra Simone Tebet que acabou ecoando no mercado financeiro e em alguns outros espectros, falando que seria mais fácil elevar a arrecadação do que fazer ou promover qualquer tipo de corte de gastos. Eu pontuo isso porque algumas pessoas com quem eu tenho conversado no mercado financeiro dizem que para o mercado é uma fala que até animadora, porque é o seguinte, se for perseguir o equilíbrio fiscal, se for para perseguir o déficit zero no ano que vem, se fizer uma arrecadação, ou se promover uma arrecadação que contemple esse déficit zero, isso é boa notícia para o mercado financeiro. Claro que em detrimento de repente, um crescimento econômico, de repente, uma maior carga tributária, mas persegue o déficit, o mercado fica animado. Você, com as conversas que tem com investidores, com as solicitações ali, e esses debates, né, com alas políticas e tudo mais, você percebe, de repente, até uma não achar ruim essa possibilidade de aumentar tributos dependendo de onde aumentar a carga tributária dependendo de onde aumentar, tirar algumas isenções, tirar algumas subvenções para perseguir a meta do déficit zero, que ainda está um tanto quanto longe, mas essa perseguição do déficit zero seria uma boa notícia para o mercado. Você tem visto essa possibilidade? Você tem tido esse tipo de conversa? Os investidores podem ficar até mesmo satisfeitos com uma fala como essa? Oi, Felipe. Veja, a primeira situação que nós temos é que não há espaço político para aumento de carga tributária global. Isso é, o Congresso Nacional dificilmente vai aceitar um aumento da carga tributária global, né? Todas as conversas que temos com o Congresso Nacional, e com os atores políticos, e mesmo com o governo, e mesmo com o Ministério da Fazenda, todos eles são unânimes em dizer que a grande preocupação é você perseguir aí o fim da trajetória da dívida, né, da trajetória positiva da dívida, sem o aumento da carga tributária global. Logo, quando você tem essa âncora, que é não ter aumento da carga tributária global, você corre para aquela nossa deficiência de 20 anos, que foi bastante acrescentada em 2014, que é as isenções com subvenções para determinados setores, né? E especialmente as desonerações e etc. Então, o atual sistema tributário brasileiro, ele não é totalmente ad valorem, né? Isso é, se uma empresa arrecada R$100 mil, fatura R$100 mil, a depender do nicho que ela está, ela não vai pagar tributo, ou vai pagar 15%, ou vai pagar 9%, ou vai pagar 25%. Então, nós não temos uma tributação ad valorem. E quando nós pegamos os países maduros, de capitalismo maduro, especialmente as diretrizes da OCDE, eles não aceitam esse sistema. O sistema tem que ser ad valorem, né? Eu lembro muito do ministro Paulo Guedes dizendo que o nosso sistema tributário, com as isenções que tem, enfim, com as desonerações que tem, etc., ele não permitia um amadurecimento das empresas brasileiras para o capitalismo de primeira ponta. Isso é, as empresas brasileiras são muito viciadas, isso segundo o ministro Paulo Guedes, as empresas brasileiras eram muito viciadas nesse ajuda estatal e acaba criando uma dependência muito forte do Estado em relação às questões tributárias. Bom,
o atual governo, ele na verdade, ele parte dessa premissa, né, de que há bastante espaço de você fechar os gargalos tributários, isso é, de você tentar se aproximar de um sistema ad valorem e busca, de certa forma, fechar todas essas janelas de isenções, desonerações, etc. É isso que se tem com aumento de arrecadação. Porque se você fecha todas essas janelas, você vai ter um aumento da arrecadação sem um aumento da carga tributária global, né? Então, é um pouco essa ideia de que está por trás, assim, agora, você pegar um tributo que hoje todo mundo paga e aumentá-lo, isso ninguém aceita, viu? Isso eu acho que ninguém, não passa pela cabeça de ninguém. O que passa pela cabeça, tanto do Ministério da Fazenda quanto do Congresso Nacional, é você eleger aqueles setores que hoje têm um certo privilégio, que hoje têm um certo benefício, e você encerrar esse privilégio, encerrar esse benefício, ou minimamente desacentuá-lo, ou minimamente diminuí-lo, para que, ao final, fique mais equânime, aí fique cada vez mais próximo do ad valorem o pagamento dos tributos. Quando eu falo ad valorem, é basicamente isso. Isso é, se você vai em países de capitalismo mais desenvolvido, toda empresa que ganha 100 mil reais, 100 mil dólares, 100 mil euros, ela vai saber que ela vai pagar 25%. Pronto, é isso. Mas independente, mas ela é de medicina, ela é de produto de cesta básica, não importa, ela vai pagar 25%. Ela é de cigarro, não importa, ela vai pagar 25%. Né? Esse é um sistema de um capitalismo mais maduro. O nosso sistema não. O nosso sistema ele tem essa categorização dos setores, né? Então, por exemplo, o setor de cesta básica paga menos. Bom, todo mundo viu aqui quando duas leis complementares, especialmente uma delas, atingiu em cheio os combustíveis, a tributação sobre combustíveis, que colocou os combustíveis como bem essencial. E bem essencial paga 17% a 18%, a depender do Estado. Que foi aquela medida ainda no governo Bolsonaro para tentar diminuir o preço da gasolina. Isso já demonstra, por exemplo, que a gasolina não era considerada bem essencial, portanto você tinha estados que pagavam de ICMS 39%, outros 25%, outros 27%, e agora foi todo mundo para 17% e 18%, o que causou um problema nas contas dos Estados-membros, né? Então, eu acho que é difícil trabalhar politicamente com isso, porque você tem setores já acostumados, você tem setores que trazem, às vezes, questões reais e que a gente deve levar a sério. Por exemplo, determinados setores falam o seguinte: olha, se eu voltar a onerar minha folha, a única saída que eu tenho, em virtude da competitividade com abertura de comércio com a China, etc., é mandar empregado embora, entendeu? E aí é uma escolha que se deve fazer. Vale a pena você reonerar certos setores, mas causar desemprego? Ou não vale a pena? Né? Então, o jogo é difícil, porque o cobertor é curto, Felipe. O cobertor é muito curto. Se nós desoneramos, por um lado, para aumentar a produtividade da empresa brasileira, para que ela crie mais emprego, ela acaba, de certa forma, absorvendo essa desoneração no seu mindset e ela, enfim, dificilmente ela vai querer um dia voltar a ser reonerada. Então, no governo Dilma, que apostou demais nas desonerações, enfim, hoje a gente sabe que é difícil voltar atrás, né? É difícil você retornar a um ponto de uma oneração mais próxima de ad valorem. Então, acho que esse é o grande desafio para o governo. No plano da política, isso como eu te falei, ninguém aceita aumento de carga tributária, mas, de certa forma, se aceita alguns fins, alguns retornos a um ponto ou outro de privilégios, que a gente chama de privilégio tributário. O nome de privilégio não vem do português, não, vem do direito tributário, que são essas benécias que se dá para alguns setores para promover algo. Normalmente é para promover o investimento, para promover o emprego, é uma escolha que se faz, né? E, por outro lado, no plano macro, os economistas do macro acreditam que seja sempre bom você diminuir esses privilégios fiscais. Porém, no plano micro, a depender da empresa que você está olhando na bolsa, a empresa está olhando na bolsa, ela, de certa forma, ela tem uma diferenciação tributária e agora ela pode ter, de certa forma, um aumento. No geral, Felipe, o que a gente tem é, número um, a OCDE ela não diferencia bens de produtos, ok? Serviços de bens, né? Serviços de bens. Para a OCDE, 100 mil reais para um dentista, que é serviços, é igual a 100 mil reais para produzir um celular. Okay? Então, a empresa, tanto do dentista quanto da indústria, elas têm que pagar a mesma coisa, o mesmo imposto. No Brasil, não. A gente tem uma diferença muito gritante entre produção de bens e produção de serviços, né?
O que faz a reforma tributária agora, essa que foi apresentada, que na verdade foi apresentada ainda no governo Temer, pelo deputado Baleia Rossi, que foi relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, é a tentativa de aproximação desse sistema da OCDE, na qual não há diferenciação entre bens e serviços. Ora, se os bens do Brasil têm uma tributação muito elevada e os serviços têm uma tributação menor, é óbvio que a reforma tributária, a 45, que é a que está sendo votada, apresentada lá no governo Temer, o que ela faz? Ela equaliza essa situação. Portanto, bens pagarão menos imposto, mas serviços, evidentemente, pagarão mais impostos, né? Isso para dar justamente o efeito zero na carga tributária. Agora, isso é uma escolha política, né? Porque, evidentemente, pessoas jurídicas de médicos, advogados, dentistas, enfim, corretores, serviços financeiros, já estão correndo no Senado dizendo assim, olha, eu vou pagar muito imposto, né? Eu quero diminuir o volume desses impostos. Então, é isso que está acontecendo hoje, dessa briga entre a política e a economia em relação ao que fazer na reforma de tributação, que é um debate difícil no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro há um debate muito complicado sobre tributação, tal qual previdência, porque a tributação é a grande arrecadação do Estado, né? Então, a ideia é como você arrecada bem, sem, contudo, causar aí um estrangulamento da força de trabalho e, especialmente, da criação das empresas, né? Favete, até é importante isso que você falou, né? Principalmente pelo fato de que as isenções e as desonerações acabaram sendo tônica de governos anteriores, se perpetuam até hoje e, claro, outros setores, outras empresas vão atrás também de algum tipo de incentivo para manter a atividade ou até mesmo para melhorar as suas receitas, né? Melhorar a sua operação. E outro ponto importante que você comentou a respeito da tributação, principalmente da reforma tributária, é que ela acabou sendo apresentada de uma forma na Câmara dos Deputados, passou, está no Senado Federal, e a gente comentava mais cedo, são mais de 380 emendas para o relator Eduardo Braga interpretar e saber se vai colocar no relatório final ou se não vai, se vai incluir toda essa discussão, para depois ser votada no Senado e depois voltar para a Câmara dos Deputados, porque provavelmente vai ter modificação. E até o Bernard Api sempre fala, quanto mais exceção, quanto mais emenda, quanto mais modificação tiver, maior a carga tributária. Existe uma leitura ou existe alguma interpretação de que, ao invés de trazer uma simplificação do sistema tributário brasileiro, possa haver, de outro lado, até mesmo uma complicação por parte de tantas emendas, por parte de tantas alterações nesse sistema tributário que a gente está vendo agora, ou qualquer mudança que a gente tiver, talvez seja para melhor, talvez simplifique toda essa questão tributária? Vou começar pela sua última questão, que são as mudanças. Nós estamos saindo de um regime em relação à reforma tributária que está sendo votada, que talvez seja o grande impacto para o mercado brasileiro dos últimos 40 anos, talvez. O nosso último sistema tributário é de 1967 e ele foi traduzido, especialmente em relação ao consumo, ele foi traduzido com algo que é muito particular nosso, que é a tributação por dentro, né? Que é o imposto por dentro. Então, quando você pega, você pega um copo aqui, é difícil saber quanto de ICMS eu tenho nesse copo, porque a areia pode ter vindo do Tocantins, a fábrica pode ter sido feita no Goiás, a primeira venda pode ter sido feita no Distrito Federal, e isso, cada alíquota diferente, eu não tenho a mínima ideia de quanto de ICMS, de valor agregado, eu tenho aqui dentro do copo. Por quê? Porque ele vem por dentro. O próximo sistema que está sendo proposto, que vem desde daquela emenda 45, ele destaca o imposto é por fora. Né? E é essa a ideia do valor agregado, o imposto é por fora. Felipe, só isso já é um ganho significativo para a cadeia produtiva brasileira. Só essa simples questão já simplifica, assim, 200% aí a produção brasileira de bens, basicamente de bens. Né? A OCDE, ela diz que só por adotar o valor agregado por fora, de destacar o imposto sobre consumo, nós vamos ter um ganho de 2% a 3% do PIB em 10 anos. Só por isso, só fazendo isso, independentemente do que venha depois, só isso já ganha aí 2% a 3% do PIB em 10 anos. Então,
a reforma tributária ela é essencial para nós nos alinharmos aos países mais maduros do mundo, entendeu? Então, continuar no atual sistema, que é o imposto, o ICMS por dentro, é insistir num modelo que quase não existe mais no mundo, é insistir num modelo que dificulta tudo, que cria uma indústria tributária. É muito mais importante hoje, para uma grande empresa, às vezes, você ter um bom escritório de advocacia tributária do que apostar em P&D, do que apostar em inovação, do que apostar, entendeu? Porque com a tributação eu consigo ganhar do concorrente. Então, é esse problema que eu acho que a reforma tributária, no geral, ela resolve. Bom, em relação ao número de emendas, é relativamente comum no processo legislativo, quando você tem mudanças significativas da Constituição, e mesmo quando você tem mudanças significativas da legislação infraconstitucional, você tem um volume gigantesco de emendas. Né? Eu só vou relembrar, por exemplo, na reforma previdenciária, nós chegamos a ter 300, 400 emendas também, pedidos de emendas, etc. Agora, essas emendas serão votadas ainda. Então, é do jogo parlamentar você acrescentar bastante emendas aí, justamente para negociar. Né? De certa forma, Felipe, eu não me impressiono com essas 300 de emendas que você tem ao texto, porque elas não foram votadas ainda. Agora nós vamos ter que ver o trabalho do relator, né, para segurar aí o máximo possível para manter esse vetor da tributação por fora, e isso vai se manter, isso não tem o que fazer, isso é o core da reforma. Se a tributação voltar para ser por dentro, acabou. Aí são mais 30 anos para discutir. Né? Agora, as isenções, eu lembro que quando a gente estava discutindo a reforma da Previdência, Felipe, a gente falava sobre as isenções, etc. Eu lembro muito bem que teve um impasse ali que foi de deixar os militares fora, você vai lembrar bem disso. E para quem faz a conta pública, os militares tinham que estar dentro da reforma da Previdência, porque eles são um problema sério para a Previdência brasileira, né? Mas era possível, então deixou-se os militares de fora. Né? É óbvio que até 2030 nós vamos ter que ter outra reforma da Previdência justamente por causa dessa questão. Nós deixamos algumas pessoas de fora e isso continua impactando na necessidade de financiamento do setor público. Em relação à reforma tributária também. Então, eu acho que passar agora o novo sistema é o mais importante de tudo. Se as isenções vão continuar, se algumas benesses vão continuar, eu acho que é do jogo parlamentar, eu acho que é do jogo político, é do jogo de interesses. E a partir do momento que a gente vai sedimenta o novo regime, aí a gente vai vendo aquilo que faz sentido manter ou não em relação às exonerações, às isenções. O que já passou, eu vou lembrar de cabeça aqui, mas o que já passou é que a questão, a educação, o tema educação vai ter alíquota diferenciada, o tema saúde vai ter alíquota diferenciada e o agro vai ter alíquota diferenciada. Esses 3 temas vão ter alíquotas abaixo da alíquota natural para o restante das pessoas, e foi o jogo possível, né? Foi o jogo possível a ser feito, e eu acho que é absolutamente natural numa democracia os setores de representação no Congresso Nacional brigarem, né, para manterem aí, de certa forma, certas diferenciações de alíquotas. Né? Então, eu não vejo com tanta preocupação essa situação. A preocupação que eu vejo é outra, é se nós pegarmos o centro da coisa, que é a tributação por fora, e ela começar a voltar, o pêndulo começar a voltar por dentro, não, mas então mantém tal setor no atual regime, aí é complicado, aí é bastante complicado, porque, mas eu não estou vendo isso acontecer, eu não estou vendo isso acontecer, eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo, todo mundo aceita a tributação por fora, todo mundo aceita o IVA, agora eu quero que o IVA para mim seja menor, eu quero que o IVA para mim seja isento, aí eu acho que é do jogo parlamentar, eu não tenho tanta preocupação com isso. Pavete, bom dia. Isabela Taqueca agora aqui falando. Bom, indo para o conflito lá em Israel, a guerra no Oriente Médio acirra aí uma polarização aqui no Brasil também, né? Algumas figuras aqui do Brasil, alinhados com a esquerda, defendem a Palestina, né? Do outro lado do fronte, pessoas que se identificam com a direita, manifestam ali seu apoio a Israel. As redes sociais foram inundadas por uma foto, inclusive, do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ao lado de uma pedra ali grafitada com os dizeres "Pessoal está com a Palestina". Ele, inclusive, postou uma declaração depois de que a defesa dele é para o povo palestino e não para o Hamas, grupo terrorista. Ontem, na Câmara dos Deputados, ele disse que é vítima ali de fake news. Com isso, você acha que ele pode ter sua campanha prejudicada aqui em São Paulo? Isabela, a polarização, extremamente a polarização em um vetor radical, ela veio para ficar no Brasil.
Então, a gente não acredita que foi as eleições de 2022, por exemplo, que encerraram essa polarização. Ela veio para ficar e ela vai continuar, né? E aí a gente vai ter sempre o tema da vez. É impressionante o número de pessoas que a gente acompanha na blogosfera, hoje são especialistas de Oriente Médio, uma das coisas mais complicadas de ter especialistas real, assim, uma das coisas mais difíceis de você achar de quem realmente entende do problema, a começar pela língua, né? Quer dizer, eu acho que para você ser um bom especialista em Oriente Médio, especialmente no atual conflito, você teria que falar árabe e falar também em hebraico para ter as fontes primárias, mas não. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são diversos especialistas aí sobre a questão do Oriente Médio, que, na verdade, só reproduzem o seu lado da polarização daqui, né? Então, é impressionante como a gente vê, e eu acho que tanto a esquerda quanto parte, aí, vamos dizer, da dita direita, enfim, elas têm um pouco esse aspecto de acirramento. E te digo mais, Abel, quando acabar essa questão da Palestina, da faixa de Gaza, virão outras, viu? Virão outras ad eternum, né? Até essa polarização dar uma arrefecida. Bom, em relação tanto a Israel, nós temos uma frente parlamentar Brasil-Israel, ela está ativa, mas eu chamo a atenção para um grupo do Senado. Há um grupo do Senado, Brasil-Israel, que está ativo, há senadores em cima dessa questão, e eu acho que o governo brasileiro, quem fala pelo governo brasileiro, evidentemente, é o Itamaraty, né? É o Ministério das Relações Exteriores. E dentro do parlamento, você citou um parlamentar que é candidato a prefeito de São Paulo, dentro do parlamento há uma frente parlamentar disso, né? E, se eu não me engano, ele não faz parte da frente, né? Então, assim, para nós que fazemos análise, o que a gente faz, o que vale para a Câmara dos Deputados, primeiro é a fala do seu presidente, que é quem fala sobre a Câmara, né? É a palavra formal da Câmara dos Deputados. E segundo, é a área temática. A área temática é a frente parlamentar. Existe uma outra frente parlamentar, Brasil-Palestina também. Então, a gente está acompanhando essas frentes parlamentares. E o que a gente nota, de certa forma, é que não se confunde as ações do governo israelense com o seu povo, também não se confunde as ações de um partido terrorista da Palestina com o seu próprio povo, né? E assim, agora de maneira de cidadão, né? Acho que todos aqui estão do lado das vítimas, né? Sejam de qualquer nacionalidade, a gente está do lado da vítima porque é realmente angustiante, né? E a gente está muito longe do conflito, isso é, a gente não tem as fontes primárias do conflito. Isso nos leva a crer que aquele que está aqui e pode utilizar politicamente isso, vai utilizar politicamente isso, como você falou, de um deputado, enfim, ou de outros deputados, e também vão sofrer as consequências políticas disso, né? Então, quando um deputado aqui no Brasil se põe a favor de A ou B, ele vai falar para o seu grupo, mas ele vai sofrer de outro grupo também a resposta política, né? E eu acho que isso, de certa forma, é do jogo da eleição, né? Aí a gente está se aproximando muito mais da eleição do que do jogo parlamentar. Para resumir, eu não creio que falas de deputados isolados, elas tendem a impactar no jogo da Câmara dos Deputados. O que impacta no jogo da Câmara dos Deputados, seja no conflito Rússia-Ucrânia, seja no conflito Hamas-Israel, seja no conflito da Caxemira, que é um outro conflito permanente que a gente tem entre lá na Índia com o Nepal, seja em relação a Taiwan, que é um outro problema sério que a gente enfrenta no mundo atual, seja no problema dos curdos, que é um problema também seríssimo que a gente enfrenta no mundo atual, seja no problema dos refugiados bolivianos no Brasil, que até hoje o governo brasileiro não deu refúgio dos refugiados bolivianos. Todas essas questões, em relação ao jogo parlamentar, o que importa muito é a mesa da Câmara e do Senado, né? Enfim, e também as câmaras temáticas. A questão isolada de parlamentares, ela tem mais impacto eleitoral do que impacto político na relação das casas. Favete, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. BMC News. Informação que gera valor.